Pai, dia desses, encontrei um daqueles cartões que vocês faziam em Itamaracá, onde estava escrito em vermelho: claro que depois da anistia, um dia, nós vamos bater muitos papos. Acho que esse dia chegou. Memória é campo de conflito e luta por democracia. E é graças ao idealismo, à ação, à coragem e à dor de vocês que a gente está aí, conscientes e cidadãos, atuantes e atentos. Poder conversar, poder refletir sobre esse passado que é tão presente é uma conquista de vocês, que a gente toma e leva adiante. Mas ainda falta muito, você sabe, a ser discutido e posto na área dos direitos à memória, à justiça e à verdade. Também temos esse direito, o de saber, por tudo que sentimos, que vimos, por todo o silêncio, por toda a música, merecemos nos orgulhar ainda mais de você. Vai, painho, vai lá e participa do documentário. Tá bom. Eu vim porque é uma experiência que não pertence a mim, né? Pertence ao povo brasileiro, pertence aos comunistas do Brasil, pertence a meus filhos, pertence a meu neto, pertence a minha esposa. Então eu não tinha o direito de ficar com isso escondido ou guardado, ou não conversar, certo? Vim por isso. Ah, puta, essa vinda aqui tá me ativando a memória. Muitas coisas eu esquecia, né? Eu não lembrava. E agora, conversando com os companheiros aqui nessa vinda, eles começam a ativar, te lembra disso, te lembra daquilo, e às vezes as coisas vão renascendo, né? 40 anos, né? Depois é quase como a gente está revivendo a alegria, aquela vontade de estar junto de novo. É muito emocionante. Talvez porque a gente procure, nesses momentos coletivos, separar o que não une e enfatizar o que une. Passamos por um processo muito pesado, sabe? Mais pesado do que nós merecíamos. Na nossa santa ingenuidade, a gente era bem intencionado. Nós queríamos mudar o mundo no sentido progressivo, não mudar o mundo para nós. Mudar o mundo para nós era fácil. Nós somos da geração dos Beatles, né? Dos Rolling Stones. O Brasil estava com cinema novo, nós somos da geração de Chico Buarque, né? Chico Buarque, de Gilberto Gil, Caetano Veloso, Capinã, Torquato Neto, o Geraldo Vandré. A sociedade brasileira fervilhava, havia uma ebulição política intensa. O mundo, naquele momento, estava encantado com o socialismo. Então, a gente era muito envolvido pelas campanhas da época, que eram campanhas nacionais, era a luta pela reforma de base, depois era a defesa do governo Arraes, né? Porque a gente teve aqui a eleição de Arraes, que assumiu em 62, tivemos a questão da campanha da legalidade. As teses do Partido Comunista colocavam que havia a possibilidade de uma saída pacífica para a Revolução Brasileira, mas que nós deveríamos estar preparados em caso de não ser isso possível. Só que, na prática, o pessoal achava que era um passeio, que estava tudo resolvido, que Jango tinha o controle, que o esquema militar de Jango controlava qualquer tentativa golpista, e se investiu nessa ilusão. E havia uma ala da esquerda, dentro do Partido Comunista, que era Jacó Gorenda, que era Marighella, que era Mário Alves, que achava que havia um golpe, iria haver golpe e devia haver uma preparação para um golpe. Quem alertou muito também para isso foi Brizola. Empiricamente, Brizola dizia sempre: as abelhas da reação estão zumbindo. E tentou criar o Grupo dos 11, a tentativa dele era, como no Brasil tem o futebol, que é base de 11, fazer Grupo dos 11, e ele começou a se organizar no meio dos sargentos, dos militares, criando grupos de 11, porque ele achava que iria haver golpe. Só que 2 semanas antes do golpe de 64, Luiz Carlos Prestes vai para a televisão, no programa Pif Paf, da Rádio Tupi, e diz: fique tranquilo, meu amigo Almir Afonso, não existe clima para golpe no Brasil. Os militares brasileiros são democratas, vão obedecer à Constituição.
Há até uma presença até de muitos militares que são ex-comunistas, ex-militares são comunistas, não sei o quê. Ele amaciou a coisa 3 semanas antes do golpe. Quer dizer, uma coisa terrível. Isso ninguém gosta de dizer muito, mas eu gosto. Faço questão de dizer isso. Juntos ao pôr do sol dos navegantes, no mesmo barco. Aqui estamos sós ao pôr do sol, andando lado a lado, no mesmo mar. Soprar em mim pra depois deslizar em ti, deslizar em mim. O Brasil foi o primeiro dos parceiros americanos a dar um golpe militar dentro do golpe. Né? O golpe já tinha... O nosso, em 64, foi o primeiro, e em seguida veio o atestado número 5, que realmente jogou todo mundo na clandestinidade. Apesar da gente fazer muita coisa já clandestina, mas a clandestinidade, assim, como pessoa, é a partir do AI-5. Aí foi a caça às bruxas, prisão, comissões gerais de toda a repartição pública, de qualquer tipo, obrigatoriamente tinha que ter uma comissão geral de inquérito. A polícia respeitava o hino nacional, a polícia respeitava a bandeira nacional. Se a polícia vinha para cima da gente, botava a bandeira, a polícia parava. Era como se fosse uma coisa assim, automática. Aí começava a cantar o hino nacional, os policiais ficavam todos, não avançavam. Mas depois do ato institucional, não tinha bandeira, não tinha hino, não tinha nada, avançava com tudo, quebrava tudo. Então, eu digo, nós estamos noutra fase da história do Brasil. Aí, claro, as pessoas não tinham mais como militar na área estudantil. Tiveram que militar na clandestinidade, nas diversas organizações e pelas formas como essas organizações entendiam que devia ser o processo revolucionário. Fulano foi preso, fulano era espião, fulano falou, fulano estava com caderneta de endereço, pegaram muito papel na casa de fulano, era uma paranoia. Em função dessa realidade da repressão, alguns companheiros passaram a ser muito procurados, algumas ações que nós fizemos resultaram em problemas. Minhas fotos saíram, né, em procuras, naqueles coisas de procuras, aí foi a decisão da organização de me transferir para Fortaleza. Eu fui logo caçado. Aí eu vi que eu não tinha mais... Aí eu digo que modificou toda a perspectiva de vida. Fiquei algum tempo no Rio de Janeiro, né, na clandestinidade, dentro do esquema do PCBR. Depois o PCBR resolve me mandar para a Bahia. Eu fui deslocado aqui para o Recife, para integrar a direção regional do PCBR. Aí vim para cá e imergi imediatamente na clandestinidade. Né? Eu saí de uma pessoa a pé, teve dia que eu dormi em canavial, com uma cesta na cabeça, uma perna arregaçada e a arma dentro da cesta e uma arma nas costas, né? E a camisa aberta, para dar a entender que era um camponês qualquer. Né? E vim até aqui. Que a gente vivia isolados, completamente isolados, isso me marcava muito. É como se você vivesse na cidade, mas a cidade não vivesse dentro de você. Você não conseguia interagir com a cidade. Eu ouso dizer que nós tivemos uma vida feliz.
a despeito da tensão cotidiana, porque nós sabíamos que estávamos com a cabeça a prêmio, nós praticávamos regras rígidas de segurança, rigorosíssimas, e sabíamos que a qualquer momento nós podíamos ser presos, torturados e até mortos. No entanto, essa linha de se ligar ao povo, que era própria do PCdoB, da API e do PCdoB, não é? Nos deu muita felicidade. Eu tive a oportunidade de ir para o exterior, não quis. A minha consciência dizia que eu tinha que continuar a luta, por mais árdua que ela fosse. Eu participei da Organização Revolucionária Marxista Política Operária, que, para bem, a visão que nós tínhamos era de uma guerra prolongada, né? Nenhuma corrente política alimentava a ilusão de uma tomada a curto, médio prazo. A visão nossa é de uma visão guerrilheira, né, de montar a guerrilha, de organizar a classe operária. Aí, depois de muitos anos de lutas, tem uma insurreição urbana para a gente tomar o poder. A visão nossa era décadas, não tinha visão a curto, médio prazo. Não. Então a gente começa, é um trabalho de formiga, de começar tudo de novo. Quem é que a gente, em condições de clandestinidade, que a gente não tinha nenhuma experiência, ter nome frio, aparelhos clandestinos. Não deixamos de fazer o trabalho político. Meu nome de guerra era Gouveia. E aí comecei a fazer colchão de capim e sobrevivia com isso, né? Vendia na feira, sem problema nenhum. Consegui toda a minha documentação legal, com outro nome. José Augusto Ribeiro. Eu fui preso em abril de 74, no Crato, no Ceará, no final de tarde. Eu deveria ter um encontro com um companheiro que também era de direção, do mesmo nível meu, direção regional do PCdoB. Acontece que ele tinha sido preso e, sob tortura, ele tinha revelado esse encontro, e eu não sabia. Para cair numa ação armada é difícil. A gente só cai por delação. Como chegaram até a pessoa que me entregou, eu não tenho a menor noção. E durante o tempo que eu fiquei preso, que olhava para ele ficava perturbado, tá? Porque ele foi quem me entregou. Eu tinha um encontro com ele, quando cheguei lá, estava a polícia, né? Nós escapamos do cerco, mas a nossa situação era uma situação muito precária do ponto de vista de locomoção. E entramos num ônibus e ali nós fomos cercados. Quando eu entrei dentro do ônibus, imediatamente eu paguei a passagem e fui para a porta dianteira. Aí eu já percebi que eles estavam escoltando o ônibus, até que fechou o ônibus, botou uma 12 no ouvido do motorista e mandou ele abrir a porta dianteira. Quando isso aconteceu, eu já comecei a fazer um discurso dentro do carro. Chamei a atenção dos passageiros, que eram revolucionários, que estavam lutando contra a ditadura, e até que um avançou. Quando avançou, eu puxei, ele meteu o dedo no cão do 38, quase que arrebentou o dele, mas aí já me arrastou, me jogou de cabeça no asfalto e... A gente tinha combinado para quando chegar antes de 9 horas. E se não chegasse antes de 9 horas, quem estivesse em casa saísse. Eu estava muito cansado, me deitei um pouquinho e dormi. Aí a polícia chegou, derrubou a porta e me prendeu. Eu tinha aqui outros amigos, né, que moravam em Recife. Um deles era um companheiro americano, Fred Morris. Eu acho que não demorou 10 minutos essa nossa passagem no apartamento de Fred. Ao sair, nós somos presos, né? Um monte de gente, devia ser uns 10, 12 homens, armados de metralhadora, revólveres, etc. Aí nós somos algemados com a mão para trás, encapuçados, e somos jogados dentro daquela veraneio. Estava tomando um chopp no boteco, assim, num barzinho, meio-dia. E a polícia estava procurando o forasteiro, né? E se deparou com nós dois lá, dois forasteiros. Quando eles chegaram, aí eu estava com um revólver, o Brito estava com uma pistola, tudo. Aí ele
Foi uma coisa assim, totalmente casual. Aqui eu passei a ser João Lopes de Almeida, natural de Crateús, no Ceará. Identidade, tudo legal, pronto. Mas eles começaram a pegar a identidade. Eu senti que era, né? Gelei, fiquei tenso, nervoso, né? E quando chegou na minha vez, né? Pediram meu documento, eu mostrei o João Lopes, mas mesmo assim eles me pegaram. Eu e você precisamos sair do país, entendeu? Aí, como ele era coordenador da LN, eu digo, me diga uma coisa, companheiro, é uma ordem ou é um convite? Ele disse, é um convite. Eu digo, então não vou. O nosso local é aqui. Se a gente sair daqui, o AI-5 não cai, entendeu? No dia 24 de janeiro de 72, às 2 horas da tarde, quando a gente estava discutindo já que o aparelho ia ser desativado, nesse dia foi algumas pessoas lá, coisa e tal, porque a gente estava mandando o pessoal para viajar. Né? Aí nós fomos cercados. Atiraram aqui, tem uma bala aqui, né? A pistola caiu e eles me prenderam ali. Nós tínhamos um esquema de colocar notícias em jornais ou telegramas dizendo fulano, uma missa para fulano, não sei o que está muito mal, uma missa para fulano. Tinha um certo código que podia ser tanto usado no jornal como ser através de um telegrama para casa de alguém. E nós recebemos essa informação que tinha havido alguma coisa aqui em Recife, prisão do pessoal aqui em Recife. Então nós resolvemos desocupar a casa. Pegamos um ônibus e quando chegamos na estrada tem uma barreira formada por oficiais, que aí tem, quer dizer, nós éramos uma classe média dentro do ônibus, né, uma coisa de pescadores, foi muito visível isso. Nós montamos mal o aparelho, porque montamos numa área que era considerada uma área militar. Estávamos numa angústia muito grande para conseguir o aparelho, fazia mais de 2 meses, achava que era o calor da luta, tinha que ser levado, eram essas coisas de segurança, quando impediam a ação prática, não podiam ser consideradas. Então, a gente tinha que arriscar. A vizinhança achou que era um rendezvous. Então, quer dizer, foi uma coisa que muito mal bolado, nós cometemos um erro, e a polícia já chegou, então, metralhando as venezianas de um dos nossos quartos, e já sabendo que ali estava, na verdade, não era nada de... O que havia ali era um aparelho de terroristas, né, como eles chamavam, e eles já entraram com... depois de darem a metralhada, eles bateram na porta e disseram para se entregar, e nós decidimos reagir como era do figurino e como era parte das nossas concepções na época, apesar de ser uma coisa extremamente desigual. Nós tínhamos apenas 2 revólveres e eles tinham 2 revólveres calibre 38, Vera estava desarmada, saímos eu e Nancy atirando, e ela foi atingida por uma bala de fuzil 12, né, que decepou o dedo polegar da mão direita dela e estilhaçou-se toda no estômago, chegando a atingir o fígado. Então, no momento que ela foi atingida, a gente achou que era melhor para atendê-la, se entregar. Eu andava armado, né, tinha um revólver 38 dentro de uma bolsa, uma pasta, certo? E fiquei lá esperando, mas percebi, assim, em frações de segundo que estava cercado. Quando eu me inclinei para pegar o revólver, né, imediatamente chegaram por trás, assim, vários elementos, né, me agarraram e teve outro que já saiu chutando a pasta que estava na minha mão. Né? A partir daí se travou uma breve luta, né, na qual eu fui imediatamente dominado, né, e levado para dentro do cinema. Né? Eu me recordo que eu fiquei assim nas primeiras cadeiras, né, olhando, né, eu deitado no chão e os policiais me espancando, e eu olhando assim para aquela tela branca, né, sem nada, eu dizia, poxa, né? Depois eu vim pensar assim, eu estava dentro do cinema, uma coisa, né, um local que eu, né, sempre me deliciava, me encantava, né, mas além de encontrar a tela opaca, né, sem nada, estava apanhando ali da polícia. Né? Nós ficamos no fundo de um bar tomando uma Coca-Cola, e ele trazia também um jornal que tinha em francês, uma entrevista que eu estava ajudando ele a traduzir. Aí eles cercaram a porta onde nós estávamos, lá é um bar que deve ter umas 10 portas. Aí foi cercado o bar com muitos policiais da Polícia Militar, e
quando eles pediram os documentos, cada um de nós apresentou o documento, naturalmente um documento que não era verdadeiro, e esse companheiro meu, Ronaldo Dutra Machado, que já é morto, ele tinha uma arma, eu não estava com arma. E eu vi que a situação tinha ficado complicada. Eu me abaixei, segurei a bainha da calça de um policial e derrubei ele. Ele caiu em cima das mesas e eu tentei fugir. Eu saí, corri pelo bar, passei no meio deles e corri uma boa distância, mas depois eu caí. O sapato não tinha o cadarço, eu assumi um compromisso na minha vida, nunca mais calçar um sapato sem cadarço, caí, porque o sapato saiu do pé. Aí fui preso no meio da rua. Eu vi logo que tinha chegado o meu dia. Eu não andava armado, tinha decidido não andar armado. Primeiro porque não tinha treinamento. Segundo porque eu queria viver, não queria morrer. E você com arma, você tende a usar. Eu fui algemado ainda no meio da rua, nos pés, nas mãos, e jogado dentro de uma Kombi que não tinha o banco do meio. Nela, sentado, florido, o banco traseiro. E me machetando com a coronha da pistola, em cima dos rins, em cima dos testículos, e segui levando choques até o dói. Eu ainda hoje tenho sequelas. Meus 2 ouvidos foram estourados. Pau de arara, cabo de vassoura enfiado no reto. E a conversa era essa. Seu nome, onde você mora, com quem você vai encontrar. Pancadaria por todo canto, telefone. Hoje eu tenho um ouvido perdido, né, e o outro só com 50%. Tá? E eu sinto que eu vou ficar surdo. Choque elétrico, né, aplicado, né, nos testículos, no ânus. Né? Depois choque elétrico combinando a orelha com os dedos das mãos. Eu tive 3 dentes quebrados. Eles me obrigaram, né? Tiraram o capuz e botaram uma quantidade de sal na minha boca e prenderam a minha boca. É a pressão psicológica o tempo todo. Não deixar você dormir de manhã, de tarde, de noite, uma equipe se revezando, de manhã, de tarde, de noite, blá, 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 e você impedindo, porra, onde é que eu vou parar? É quase inimaginável, né? Um nível assim de violência, né? Contra outro humano. Vou aqui morrer moralmente, né? Essa é a coisa. Mas ligado a isso vem a dúvida, até onde eu vou aguentar isso, né? Essa história aí. Para mim, o que foi mais violento foi durante os 6 meses que eu participei lá, eu fui obrigado a assistir todas as torturas. Botavam na sala e torturando, eu tenho que assistir todas as torturas. Aí é difícil. Achava que a gente estava muito duro, então a gente devia ter feito treinamento de Cuba. Eu nunca tinha saído nem da Paraíba. Então foi triste. E ficaram gozando, depois que minha perna quebrada, eu fiquei 11 dias, né, com a perna sem nenhum cuidado. E quando eu cheguei no hospital, o cara ficou gozando, que isso é só como farinha, negócio nordestino, farinha com rapadura. Era um cara do Ceará, o torturador, né? A estrutura física também de cada um é fundamental, porque tem caso de pessoas que simplesmente não falou, saiu lá morto, mas não falou, né? Se você der uma de ficar calado, não fala nada, eles terminam te matando. Tá? Então, qual foi a minha estratégia, ou tática? Né? Falar sobre aqueles que já tinham sido presos. Quem é que conhece? Fulano, sabe que já estava preso. Inclusive, uma coisa que eu tenho certeza é que a maioria dos crimes que a ditadura cometeu, dos assassinatos de preso político, não foram em tiroteios. Eles inventavam tiroteio. Foi muito ruim o estado que eu fiquei de espírito pela derrota, de arrancar informação na tortura. Porque nós somos preparados para dar a vida e não dar a informação, certo? Não é que o cara seja traidor, que seja uma revista, não. É uma condição da natureza dele de não resistir a um nível de suplício, não é? Que é uma coisa muito
muito estranha, né? Só quem passou tem mais ou menos a dimensão do que leva, não é? E pessoas que entram em pânico, então ficam totalmente na mão do torturador e ele faz, e eles fizeram, né, com alguns. Com os anos é que você vai recompondo o senso, né, e a avaliação do que aquilo significou, né, e você vai se recuperando. Mas eu saí do processo de tortura, o bagaço, destruído. Política, moral, né, pessoalmente, o bagaço. Um ser humano que você sente-se o pior trapo da humanidade. Eu fiquei assim. Houve uma dispersão dos presos em quartéis, né? Quartel de 5 Pontas, quartel da Guarda, segunda Companhia de Guardas, quartel do RO e o quartel da PE em Olinda. Todos os que tinham caído antes não gostavam, saíam do DOPS direto para os quartéis. Certo? Na minha prisão, eles já começaram a mudar a estratégia de repressão que eles iam aplicar aqui e decidiram que não levariam mais para quartel. A detenção foi um alívio, porque quando você chega na casa de detenção, é porque a tua prisão fica legalizada. Certo? Isso não é pouca coisa dentro de uma ditadura. Então você vai organizar a sua vida de tirar a pena, né? Cumprir a pena, né? E responder aos processos, aí já é na auditoria militar, tal, já não é mais aquela situação. É uma certa estabilização, né? Aí que eu fui receber as cartas que a família me escrevia, que não me davam. Aí que eu fui receber, saber notícias de todo mundo. Aí que eu fui receber qual era o artigo que eu estava enquadrado, quantos anos davam. Aí eu fui saber que eu estava sendo processado também no Ceará, que eu estava sendo processado também no Rio Grande do Sul, que eu estava sendo processado também em São Paulo. Terrível, porque era um prédio terrível, né? E eu vejo, na hora do almoço, os presos, né? Aqueles presos carregando aquelas panelões na cabeça, né? Aquelas panelas de alumínio enorme, né? Carregando na cabeça, os presos com uma rodilha, uma touca na cabeça, panela quente na cabeça, passando de cela em cela e os presos tirando aquela comida. Perseguições demais, celas sujas, ameaças também do diretor. Nós ocupamos primeiro a primeira do Raio Sul, né, que era o térreo, né? Depois houve um envolvimento, né, segundo a repressão de alguns presos políticos com os presos comuns, né? Nós morávamos de frente aos presos comuns. Aí o diretor, né, que na época era Olinto Ferraz, né, um velho coronel da polícia, ele nos isolou completamente na Terceira do Sul, certo? Para não ter nenhum contato com os... E colocou a gente... Nós vivíamos em celas praticamente individuais, né? E nós passamos a ocupar uma cela só, com todos os... Né, na época era 26 ou 27 presos, num só local, né? Os beliches todos empilhados assim, onde nós nos acomodávamos, com um só banheiro. Do ponto de vista material, muito ruim, né? Porque não tinha água, a gente tinha que levar água, era o último andar da detenção, aquela escadaria era faltando degrau, tudo, mas era uma liberdade, porque tinha jornal, tinha rádio, tinha televisão. Operávamos Rádio Havana, Rádio Moscou, Tirana. E nos informávamos da realidade internacional através da rádio. Por mais percevejo, sujeira, gato, rato, barata, por mais que existisse, você tinha uma espécie de... Internamente, para nós que tínhamos ficado naquela situação, tinha um espaço, a gente podia percorrer o pátio, jogar bola, tomar um sol, punido frequentemente quando havia qualquer motivação, mas de qualquer maneira tinha um espaço, lia, e eu entrei, eu aproveitei muito a biblioteca lá, eu li muito, o que aparecia lá eu podia ler. Em março do outro ano, a gente é transferido para Itamaracá. Na casa de detenção, vamos dizer, as condições
física era até precária, mas não havia, na realidade não havia muita provocação. Mas quando chegamos em Itamaracá, aí era um campo de concentração que espezinhou a gente, que tentou dominar, que tentou tratar a gente por número. Dizia que nós tínhamos ido para Itamaracá para ser reeducados, entendeu? Só que eles não sabiam que a gente estava disposto e estamos a continuar a luta do povo brasileiro, entendeu? Foi uma escola para a gente. Até porque foi um momento de luta. Todo tempo, Itamaracá eu costumo dizer, foi uma trincheira de luta contra a ditadura. Aquilo é um campo de concentração nazista, até na sua estética, né? E no regime interno também lá. A ideia dos caras era realmente disciplinar a gente. Quer dizer, era como eles diziam lá, reeducar. Aí nós dizíamos na discussão dos documentos, que geralmente era eu ou o Marcelo que fazíamos, que não aceitávamos essa condição de reeducando, que não estávamos interessados em nos reeducar de coisa nenhuma, que nós nos considerávamos muito bem educados e que nosso interesse era tirar a cadeia sem problema, sem desrespeitar ninguém, mas exigindo respeito da nossa condição de preso político. Começou a ser uma guerra para manter essa condição de preso político. Em Itamaracá, a minha primeira emoção foi o reencontro com os companheiros, né? Não tinha ninguém do PCdoB, mas tinha os companheiros com os quais nós arengávamos tanto no movimento estudantil dos outros partidos, né? E aí o carinho das pessoas, a solidariedade. Eu me lembro que no dia seguinte, minhas unhas estavam enormes, eu não conseguia, a minha mão, a movimentação das mãos era muito... Ela estava muito deformada pela tortura, etc. Aí Luciano Siqueira cortou minhas unhas. E eu cheguei ali muito entusiasmado. Eu me lembro que Marcos Burli chegou lá, passou também uns 15 dias lá com a gente, e eu era entusiasmado, e Marcos, então, um dia me chamou assim no canto e disse, Magro, maneira um pouco o seu entusiasmo, porque aqui tem companheiros que já estão há 6, 7 anos, e estão muito marcados pelo sofrimento da cadeia, né? Porque eles conseguiram um isolamento completo lá dos presos políticos. As famílias foram se reduzindo cada vez mais às companheiras e às mães. Era o presídio considerado o mais brutal do Brasil. Surgiu até um movimento, liberte os presos políticos de Itamaracá. Na detenção, a gente sabia que havia espancamento de preso e tal, presos comuns. Mas lá na penitenciária Professor Barreto Campelo, nós passamos a escutar, a perceber. E algumas greves de fomes nós fizemos lá na penitenciária Professor Barreto Campelo em Itamaracá para acabar com aquilo. Eu fiz 6 greves de fome, uma das quais de 25 dias, né? Em função das mais variadas razões. Eu participei de 5. Teve a greve amostra grátis de 36 horas, teve a de 11 dias e pouco, teve a de 75, foram 2. Teve a greve de 77, que foi pelo retorno de Carlos Alberto Soares, a gente fizemos uma greve em 77. Fizemos a greve de 78, ainda pelo retorno de Carlos Alberto Soares. E a última greve, a 6ª greve, foi a greve pela anistia. A primeira foi de 1 dia e meio, a gente conseguiu o mínimo elementar. A segunda foi de 12 dias, a gente conseguiu a transferência para um pavilhão, dentro do qual eles construíram 2 celas a mais, era um pavilhão de 6 celas, eles botaram 8, né? E construíram um portão que dava acesso a um pátio onde nós jogávamos bola, que aí jogávamos sem o acompanhamento nefasto das metralhadoras e da coisa, e tinha um guichezinho, um boxezinho onde a gente praticava artesanato. Sem comer, tomando só um pouquinho de água com um pouquinho de açúcar durante o dia, né? Eu perdi muito peso, os outros presos também, né? Mas dava para aguentar. E foi uma experiência que eu também não me arrependo. A primeira greve de fome nacional dos presos políticos do Brasil foi puxada por Itamaracá, porque o isolamento de Carlos Alberto e Holliday era uma coisa destrutiva para eles. Eles
75, eles ficaram de 75 a 78 em regime de isolamento, só os dois, separados do conjunto. Então a gente decidiu que a prioridade das nossas reivindicações era a luta pelo retorno dele, tudo mais era secundário. Aí a gente entra em contato com os presídios do Brasil todinho. Carlos Alberto e Holliday, a gente fez um escalonamento. Entram em greve, uma semana depois a gente entra e depois os outros presídios do Brasil entraram. Todos os presídios do Brasil entraram. Em 78, a primeira greve nacional do preso político do Brasil. Foi puxado por aqui. Uma das coisas ainda pouco exploradas, né, nas investigações sobre os presídios é o papel desempenhado pelos coletivos políticos. Parecia o seguinte, aquilo que era muito divergente, os grupos tratavam isoladamente. Tratavam isoladamente. Suas questões de queda, de comportamentos, etc. e tal, isso não passava para o grupo. E as questões mais conjunturais se discutia com certa tranquilidade, né? Tiveram um papel importantíssimo de preservação da integridade psicológica da gente, né? Que uma coisa é você ficar isolado, hostilizado, outra coisa é você estar sendo pisado, massacrado, mas tem uma solidariedade, né, forte, que você vai para a tortura, quando volta todo mundo junto de você, todo mundo orientando e apoiando. Aí agora tá na hora da turma de trás começar a morrer, porque aqui já morreu. Aqui tá de braço. Olha o buraco aqui. Não, por enquanto tá aí, viu? Cadê minha máquina? Alguém fica com a foto. Eu vou tirar o chapéu. Tirou dessa? Agora você tá com raiva dele, então. Vou tirar meu chapéu aqui. Nessa época não tinha telefone. Tirar meu chapéu aqui. Pega todo mundo? Nessa época não tinha telefone de Maracanã. Eu só não quero tirar chapéu, que a repressão Legal, pode me legal. identificar, entendeu? Tu tá chamando aqui. Cadê Perli? Perli? Eu não quero tirar o chapéu porque a repressão pode me identificar, entendeu? Tira meu chapéu. Não, mas eu tava de óculos. Luciano, tu tava sem óculos, tira o óculos. Tu que eu tava assim, né? Segurando. Mas parecia que você Tira os óculos? É pra tirar os óculos? Não preciso de você, Eu tava de óculos. Você fica mais com você, Eu tava de óculos na foto. Tava na época, então pronto. Arruma uma peruca pra mim. Samuel, agora falou Agora, a Samuel. Agora, Samuel. Peruca aí. Dá pra ficar igual dessa uma peruca pra casa aberta. Oi? Ali o Felipe morreu. Não, aqui era Romari. Aqui era Romari. Continua aqui. Continua aqui. Agora não precisa ficar sério, não. Todo mundo pode sair do armário agora, né? Deve ser danado. Cadê o perninho pra botar o dedinho? Rapaz. A gente tem um presente da faculdade. Pronto? Foi? Foi. Pronto. Legal. Agora é difícil levantar, viu? Vamos levantar aqui. Olha, tinha coisa assim interessante. Por exemplo, Zé Adeildo Ramos, esse começou a criar uns coelhos, né? Eu tinha uma mania de criar galinha, entendeu? Deitava galinha, cuidava de galinha, né? Alberto Vinícius e Valmir Costa, cada cá comprou um papagaio, né? Porque os presos tinham cachorro, tinha gato, tinha passarinho, tinha. E eu, pode ter um papagaio? Pode. Aí eu pedi um papagaio. E tinha um artesanato, né? Que era uma coisa que era uma atividade que ajudava, inclusive, no sentido de vender para complementar, porque a alimentação da cadeia era muito precária. O futebol teve alguns companheiros que se destacou-se muito. Eu cito o Mário Miranda Albuquerque, entendeu? Luciano de Almeida, Assis. E eu nunca consegui aprender a jogar futebol, mesmo que jogasse todo dia. Tinha um problema. Tinha que dar 12 pessoas para dar um time. Eu não gostava de futebol. Aí ficava aquele negócio. Vamos pressionar, vamos para o time, faltava um time. Aí às vezes eu ia, obrigatoriamente. Aí teve um dia que eu disse, rapaz, eu já estou numa prisão. Ter que ir, me divertir obrigatoriamente. Se vocês tiverem 8, jogo futebol de 8, de 4, de 3, porque eu não vou mais. Eu não vou porque é lazer. Lazer obrigatório não é lazer.
Quando você está preso, não sei se o pessoal disse isso aqui, mas coisas pequenas se transformam numa coisa grande. Às vezes um livro que você deixou no local errado, ou então você não era encarregado de lavar e deixava uma gordurinha, coisas pequenas. Eu era visto pelo pessoal como um cara razoavelmente equilibrado do ponto de vista da convivência, tanto que eu era chamado sempre que havia qualquer desentendimento dentro das celas. Aí chama Chico de Assis, Mago Assis na época, o Mago Assis, que ele aí convive, não tem problema nenhum, e eu realmente ficava convivendo com os caras que podiam ser vistos como mais problemáticos, porque eu tinha mais paciência e mais tolerância. Eu acho que, mesmo com o desgaste da convivência num ambiente que ninguém escolheu, havia tensões, havia atritos aqui e acolá entre uns e outros. Para mim foi uma bela experiência de solidariedade humana e de amizade. O violão é Bosco, é? Violão é Bosco, é. O papagaio outro é Valmir. Valmir Costa. E Alberto com Picopeu. E a Lani está com um coelho aqui, está com alguma coisa que é outro. Acho que é um coelho. Está aqui brincando. Cada casal recebeu. O sábado tinha visita. Só tinha visita as pessoas que eram chamadas para receber visita. A gente ficava a semana todinha contando, né? O tempo que faltava, os dias que faltava para a visita. Eu não recebia minhas visitas, as visitas dos outros pesos. Minha família toda era do sul, né? Então não tinha visita para mim, não tinha. Então eu dizia assim, eu piruava as visitas dos outros. Assim. Não era o dia de festa, era o dia de encontrar as pessoas, né? De saber coisas, o que está acontecendo, de receber fruta, receber comida, receber cigarro, né? Era a hora do recreio. Era um momento de grande alegria e de depressão profunda quando a visita saía. Ficava aquela coisa, aquele vazio imenso, né? Nossas visitas tinham que ser as mulheres, as nossas mães, pessoas com 50 anos naquela época, né? Se despir, agachar, tirar a roupa e abrir a vagina, certamente para saber se tinha alguma arma ali dentro. Coisa desse gênero, né? Que eram cíclicas isso. Aconteciam e desaconteciam no momento em que, sempre que a coisa apertava lá fora. E é por isso que quando eu cheguei lá em Itamaracá e tinha um espaçozinho, eu tratei de criar um roseiral para ofertar a cada uma das companheiras no dia da visita aquela rosa, porque era o mínimo do pouco, muito pouco que a gente poderia fazer, né? Mas para reconhecer, tá entendendo? E até homenageá-la, porque na verdade eram outras combatentes, né? E tinha, o pessoal deve ter falado aqui dos encontros conjugais, que era uma coisa que já existia, uma coisa que a direção não aceitava oficialmente, mas que existia lá com os presos comuns e nós também. A visita dos presos comuns era domingo, a nossa era no sábado, então nós conseguimos também usar essa que nós chamamos das barraquinhas, né, para os encontros conjugais. E Arlindo, na véspera da visita, né, que era tarde, né, Zé Arlindo tomava um banho, botava um roupão branco e ficava lá organizando quem vai, que hora vai, é tal casinha assim, tal casinha assado. Era realmente uma figura, né? Imagine você com toda uma situação adversa, não é? Algo assim surrealista. É você viver um amor, um sentimento, né? Que é algo tão, acho tão caro, tão nobre nas pessoas, né? Sob uma série de restrições, né? Aí eu mandei um recado que ela fosse para São Paulo. Aí ela mandou me dizer que não ia para São Paulo não, que ela ia para o Rio, porque no Rio tinha mar, São Paulo não tinha mar. E aí ela foi, mudou-se para o Rio,
A gente ficou se correspondendo dentro daquelas possibilidades. Aí ela veio me ver 2 anos e meio da minha prisão. Ela veio me ver em abril de 77. Foi esfriando, as cartas foram rareando, as cartas foram ficando cada vez mais raras. E aí um dia eu sou surpreendido com um processo de anulação de casamento. Na clandestinidade também, você tem que passar muito tempo sem se ver, né? E saber que aquela pessoa pode até ter sido presa, ou, sabe? Tem isso. Então essa menina é presa, né? Colônia Penal do Bom Pastor, e a gente começa a se corresponder, e começa um namoro por correspondência. E nas audiências dos processos que nós tínhamos, que o processo começava as audiências, vamos supor, 8 horas da manhã e terminava 7, 8 horas da noite. Então a gente começou a namorar na janela da auditoria militar, ali naquela sala de espera aí, por aí. Então, esse aspecto sentimental sempre ficou no segundo plano, cara, porque o próprio relacionamento podia colocar em risco a vida da gente, né? Eu passei muito tempo clandestino sem ter nenhuma relação sexual. Tem, eu tinha até algumas namoradas lá, teve uma que eu terminei me casando com ela, aquela colega de uma menina que foi me visitar, que eu namorei também, mas foi um namoro que demorou pouco, porque tinha um concorrente aqui fora e eu não consegui. Existiu uma coisa que foi muito explorada pela repressão na época, né, de que nós vivíamos em constante bacanar, né? Era o que eles pregavam e divulgavam pela televisão, inclusive os que, arrependidos, né, exploravam isso, mas a maioria dos companheiros tinha suas companheiras. Eu, por exemplo, era casado, civilmente. Combinamos de ter filhos e nas visitas de final de semana ela engravidou. E foram 9 meses de arenga, porque eu queria que nascesse uma menina para pôr o nome da mãe, para homenageá-la pela bravura, pela serenidade, pela firmeza com que ela enfrentou a tortura. Então ela foi gerada na cadeia. Ela é filha da prisão de Itamaracá, né? Literalmente gerada no ambiente da resistência à ditadura. Eu digo assim, que quando ensinaram essa parte matrimonial, eu estava preso, aí eu perdi todas as aulas. Porque na cadeia é o seguinte, tem revista, mas é periódico, não é todo dia que a polícia vai lá, vira colchão, não sei o que, atrás de tudo. E casamento é todo dia uma revista. Aí eu digo, não é possível, eu não aguento revista todo dia. Ela é irmã de Calistrato. Ela ia visitar Calistrato. Aí terminou a gente se apaixonando e ficamos namorando desse jeito mesmo. Ela eu preso e ela solta. Vamos lá? De pé, ó vítima da fome, de pé, famélicos da terra, aí a razão hoje consome, a crosta bruta e a só terra. Primeiro a gente começou a sentir que a Força Armada estava abrandando, que o presidente Figueiredo ameaçava os colegas e daqui uns dias a gente sai. E foi assim mesmo. Aí peguei minha filha, a gente se despediu, o pessoal ficou cantando a Internacional, sabe? Sempre uma festa quando saía um, né? Mas também tristeza que a gente está se distanciando dos colegas. É aquela misto de alegria por estar saindo e tristeza por estar deixando os companheiros lá. Nós íamos lá de pé, ó, vítimas da fome, de pé, famélicos da terra. A ígnea razão ruge, consome a crosta bruta que é a sua terra. Então, saímos cantando lá e era um momento, de fato, muito comovente. Quando chegou o alvará, ainda ameaçaram. Você não pode, durante esse tempo, esses 4 anos que falta para completar a pena, você tem que vir todo mês aqui. Só eu não fui nenhuma vez. Eu já estava solta demais. Eu saí, a gente parou ali em Itapissuma, né? E disse, vamos tomar uma cerveja, que 4 anos e meio preso, o cara tem direito, pelo menos, de tomar uma cerveja. Aí tomamos uma cerveja, conversamos ali, etc. E viemos para a cidade.
Aí nós começamos a andar na Conda Boa Vista e eu achando a distância muito longa. Porque eu passei um tempo grande num espaço muito pequeno. 20 de março de 79. Foi logo depois do almoço, aí bateram na grade, o carcereiro, ô, Schwanenberg, arruma as coisas. Nem sabia de nada, eu tinha tido visita no sábado, né, tomei um susto. Eu estava anistiado, ainda não saiu dos primeiros anistiados. E nada, todo dia. Então, esses 2 meses foram os piores. Foi pior do que o tempo todinho da prisão, que foi um massacre emocional. No dia que eu deveria ter saído, eu vim de Itamaracá até ali a Guararapes, mas era dia do funcionário público. Aí eu voltei, dormi uma noite na cadeia para sair no outro dia. Eu era o primeiro preso que ia sair mediante o mecanismo da nova Lei de Segurança Nacional. Aí a Globo, Movimento da Anistia, todo mundo lá. Aí quando eu chego lá, o Major Siqueira pega minhas penas todinhas, o juiz manda com alvará de soltura e diz, não, tem uma pena aqui que ele não cumpriu. Eu sabia que era uma resistência miúda dele, né? Aí eu volto para a cela. Todo mundo esperando, eu volto para a cela. Isso foi 6h30 da noite, mais ou menos. Aí sai no noticiário do jornal, aquele jornal das 7 horas, as cenas. Esse político, Marcelo Maia de Mello, não saiu, voltou, não sei o quê. Então, quando é 11h30 da noite, eu estou lá na cela e vejo o noticiário da Globo. Os caras pegaram a imagem, acabou de sair da prisão, e eu assistindo. Acabou de sair da prisão, Marcelo Maia de Mello, com as cenas tudinho, e eu assistindo. Aí, logo em seguida, vieram, né? Essa dualidade, quer dizer, né? Esse choque, né? Quer dizer, você sente aquela alegria, né? Em sair e, ao mesmo tempo, saber que companheiros ainda estão lá presos, né? E é até difícil explicar para as pessoas. Sair da prisão e não conseguir incorporar o espaço, né? Quer dizer, você está solto, você está na rua, mas não se integra aquele espaço. Aquele espaço não. É como se eu estivesse passando, como várias vezes, é a única imagem que eu consigo, como se eu estivesse saindo da prisão no carro, né? Como nós fomos levados várias vezes para a auditoria, no carro, dentro do camburão, vendo a rua. Quer dizer, você está na rua, você vê a rua, mas ela não faz parte. Passei a noite, a madrugada, andando no bairro, né? É igual um astronauta quando vem desses voos, certo? Só com a diferença, você não passa por uma quarentena. O princípio básico de nossa existência era realizar o processo revolucionário. Quando você sai, você não tem mais isso. Então você perde sua identidade. Quem eu sou? O que é que eu quero? O que é que eu vou fazer? A primeira coisa que eu pedi quando saía, eu digo, eu quero ir no Porto da Barra tomar um banho mar. Aí o pessoal me levou, eu adoro o mar, né? É um negócio fantástico. Aí praticamente foi um banho, lavei, né? E já saí com outra visão, outra maneira de enfrentar a vida, de tocar o bar. Eu sei que eu tinha muito medo e voltei para Fortaleza. Não conseguia me relacionar com ninguém, as pessoas tinham medo de mim. E rapidamente eu tive que sair de lá e ir para o Rio de Janeiro, onde estava a minha mulher, a Ângela. Tive muita dificuldade em trabalhar, né? Porque saía, era formado, mas ninguém aceitava. A mulher chegava, a primeira coisa que a gente preenchia era uma ficha de investigação social, que tinha que ir para o SNI, o SNI dizer se você podia trabalhar ou não. Então já viu que minha ficha só voltava não. Quer dizer, é uma alegria, assim, triste, né? Mas é a vida, então, a gente vai superando. Quem ia saindo dava alguns de seus pertences àqueles companheiros mais próximos. E também recebia presentes. Aí Chico de Assis chegou e disse, Mago, onde é que está a sua bolsa? Essa aqui? Eu disse, é. E ele botou o livro ali, aí eu disse, Mago Assis, você não pode me dar esse livro, porque ele era apaixonado pelo jogo da amarelinha e lia trechos e trechos para mim. Quando eu queria ver no livro, ele dizia, não, esse aqui você não mexe não. Esse é meu exemplar. Ele mantinha guardado debaixo da beliche dele. A Lani tinha ganho de Nevinha, companheira dele, que estava no Rio de Janeiro, um LP de Juan Baez, Graças à la Vida. E a Lani disse, é o que eu tenho mais precioso para lhe dar.
Chico havia me pedido uma camisa que meu irmão mais velho tinha me dado de presente, que era assim com 2 bolsos. Ele achava bonito, eu tinha dado a ele. Então nós trocávamos coisas, eu não sei mais o que é que nós trocamos. Eu me lembro de uma coisa interessante, agora tu falou, tu vê como é a coisa, né? Algum livro que eu tinha lido, acho que dentro da prisão mesmo, assim, quando você sair de um lugar, não olhe para trás, porque senão você volta. Nós agimos de acordo com as circunstâncias. Eu não posso dizer que faria ou não tudo de novo. Eu parto do seguinte princípio: não há outra luta a não ser a luta pelo socialismo. Dentro da sociedade capitalista não há lugar para o povo, entendeu? Que a diferença vai ter sempre. E ainda bem que tenha. Esse negócio de uniformidade, de pensamento único, ou à direita ou à esquerda, não. A lei da vida é a diferença, é a diversidade. Né? Isso aqui é a riqueza. Mas você garantir um modus vivendi que garanta isso, que você não precisa se matar, destruir o outro. A gente tem que realmente ter um Estado que garanta o bem-estar à sociedade, que garanta a todos capacidade plena de se educar, de se formar e de poder ter saúde, educação, segurança. Então são essas as bandeiras, né, de universalizar a democracia, né, porque a democracia não pode ser só política. As frentes políticas não podem diminuir as diferenças éticas das pessoas, os seus compromissos. Você pode até divergir politicamente. Um quer uma reforma radical, mais moderada. Mas tem alguns princípios angulares, que é a defesa da democracia, a defesa da ética, da probidade, de uma vida proba, está entendendo? De utilizar a coisa pública para o público. Isso é uma questão central no meu entender hoje. Mas não adianta a gente botar no jornal, divulgar, fazer documentário, se nas salas de aula das crianças, nas salas de história, a gente continua a chamar o exército de salvador da pátria e de que o Brasil é um país do futuro, que o país é um país que é a democracia, entendeu? Então, nós temos que trabalhar no sentido de inverter essa lógica das coisas. Pode botar quem quiser como presidente, fica essa correlação de força, que tem o presidente é progressista, mas o Congresso é reacionário, é dominado por oligarquia, é isso, é aquilo, o judiciário é reacionário, essas coisas todinhas, entende? Então isso tudo faz parte do jogo da luta que se trava ainda hoje, com pequenos avanços. Eu acho que a nossa geração tinha que dar uma resposta a isso, né? Quer dizer, nós nascemos naquele período, nós vivemos naquele período e cabia a nós dar uma resposta a isso, né? E eu acho que tem um saldo positivo isso, porque hoje se sabe que nesse país, se existir um golpe, vai ter resistência. Essa geração também tem um olhar mítico para o nosso grupo, e a mitificação ela tem 2 defeitos, né? Pelo menos aqueles que eu observo, deve ter mais, né? Mas o primeiro é evidente, que é o defeito de não perceber os problemas, as limitações, as fraquezas e etc. E o segundo é de julgar que aquilo que nós fizemos não pode ser feito por eles. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Eu acho que o que eu fiz foi correto. A luta armada foi correta, porque não tinha outra forma. Legal. Então quer dizer, não, o PMDB... Mas o PMDB era o partido do sim, enquanto a Arena é do sim, senhor. Então o que a gente fazia no PMDB? Não acho que nós saímos derrotados disso, porque nós estamos aqui, nós conseguimos vir aqui, depor, discutir, contar a nossa história, né, prestar depoimento, e eles não. Fomos derrotados por
campo das armas, mas politicamente não. Nós não fomos vencidos. Eu digo assim, a esquerda se conheceu nas cadeias, a esquerda brasileira se conheceu nas cadeias e no exílio. Foi a partir dali que ela começou a ver que tinha pontos em comum e que podia se organizar. Então, eu participei da organização do PT. Num primeiro momento, fui militante PT, fui de uma direção provisória, mas daí um pouco eu vi assim, não é a minha praia. Eu gosto de política, mas eu não vou fazer política, eu não vou assumir cargo eletivo, eu não vou me candidatar. Isso serve para que a gente possa, essa experiência servir de lição ao povo, né, à juventude, para que isso não aconteça, não se repita, e também uma sensação gostosa de dever cumprido pela contribuição hoje que essa experiência que nós tivemos permitiu que o povo brasileiro e que nós pessoalmente estamos vivendo, de participação em governo, de participação nas esferas do legislativo, todo aquele nosso sonho, né, que hoje a gente realiza. Que não há aqui nenhuma tentativa de criar em torno de mim ou no conjunto de companheiros que estão prestando esse depoimento qualquer auréola de heroísmo. A história das torturas e dos torturados, dos comportamentos diversos nela revelados, é uma história que se conta, como digo num poema, nos limites da cidade heróica com os subúrbios da vilania. Na minha geração, que depois assumiu o governo aí do PT, não sei o que, do PCdoB, nós estamos devendo um pouco mais essas informações à população, sabe? A juventude não sabe coisas mais elementares. Aí, algumas concepções eu revi, né? Concepções militaristas, né? De que a revolução pode ser feita por pequenos grupos, né? Que as massas são chamadas através do exemplo. Tudo isso se desfez. E aprendi a conhecer a dinâmica da sociedade, aprender que a dinâmica da sociedade ela é inexorável. Inclusive, se sobrepondo muitas vezes à vontade, né, dos personagens que estão atuando. Fantasmas nós todos temos, mas eu penso que a militância, quando ela é sempre, ela permite que novas sensações se superponham às sensações dolorosas que passaram. De modo que quando a gente relembra, se emociona, sofre, chora, sorri, mas o que conta no dia a dia não é o passado, o que conta é o presente e o futuro que nós achamos que estamos ajudando a construir. Bom, eu acho que algumas pessoas mais ou menos estabeleceram suas metas, né? Eu saí comprometido com a construção do Partido dos Trabalhadores. Eu elogio todos os grupos que continuem em atividade, não estou em nenhum deles, mas elogio todos, tem que fazer alguma coisa, mas estudem, discutam a realidade, não façam nada em cima de coisas do passado, usem o passado como exemplo positivo e negativo, vejam os erros do passado que foram cometidos para que não se cometa de novo, para que a gente tenha um mundo mais feliz, com um caminho menos sangrento do que a gente teve até hoje. Eu sabia que o partido tinha sido muito golpeado, duramente golpeado. Nós tivemos muitas prisões, morte, assassinato. Tinha a guerrilha do Araguaia que, né, foi derrotada militarmente. Né, e tinha noção exata de que o partido carecia de militantes para cumprir papéis. Então, quando eu saí, a minha primeira preocupação foi o seguinte, foi me apresentar ao partido. Quando eu conto essa história mesmo, eu já conversei com os meus filhos, eu conto como uma parte da minha vida. Claro que tem aquela história de dizer, olha, eu fiz isso, não estou arrependido do que fiz, passei por isso, e eu acho que isso é a vida de todo mundo, né? Não me considero também que fiz nada demais. Olha, nós somos um produto do meio onde nós estamos. Nós chegamos na sociedade, nós exercemos a nossa crítica, nós temos uma ética, né? Então a gente faz as coisas, faz dentro dessa ética que você acha certo. E não me arrependo nada disso, né? Purgar os erros, lembrar os mortos, fecundar os sonhos, festejar as vitórias. Se não fizermos isto pela nossa causa, quem o fará? Temos essa mistura de raça,
entendeu? Nós temos essa herança africana, né, que essa herança africana ela é muito rica na mobilidade corporal, entendeu? Na soltura do corpo, né? Quem tem o corpo solto, a mente também se solta. Há uma interação mente e corpo, entendeu? Enquanto a gente estava em padrões, em paradigmas apolíneos, estruturados, cubados, está entendendo? Então, acho que a gente teria que partir para um novo método, sabe, de atividade política, partir para esse, o dionisíaco, o do prazer, o do amor, da graça, o do sorriso. Eu, hoje em dia, tenho uma posição altamente intolerante e radical com relação à tortura. Mas, necessariamente, não é o ódio pessoal contra o torturador que está na ponta do serviço, aquele cara que vai, mata e atira. É contra o sistema de tortura que foi concebido, alimentado e financiado por pessoas que podem não ter dado uma tapa em ninguém, mas foram responsáveis políticos para esse sistema existir, ser dissimulado e ser financiado. Pessoas que hoje estão aí falando de cidadania no Brasil. De que Aristóteles afirmava, veja bem, antes de Cristo, 350 anos antes de Cristo, que o maior crime é aquele perpetrado pelo Estado, quando pega o cidadão, leva-o para lugar ignorado e dele arranca tanto verdades quanto inverdades. O primeiro sentimento que eu tenho é de que todo torturador deva ser punido. Não por um problema de natureza individual, mas pelo papel que cumpriram. De agentes do Estado que cometeram todo tipo de crime. Eu não saberia lhe responder se eu tivesse tete a tete com um dos que me torturaram, o que é que eu faria? Se faria uma gozação com a cara deles, se daria um chute, se pudesse dar um tiro, não sei. Você já pensou? Claro que eu não vou mais me deparar com ele, que o diabo já levou com o Miranda, está entendendo? Com o Fleury, com o Jones Gomes Fontinelli. Isso que aplicaram a nós, elas aplicaram com uma violência muito grande, né? Até por conta de que a nossa resistência era maior em ceder as coisas, né? Claro, infinitamente maior. Mas todos esses instrumentos, esses métodos de violência se usavam e ainda continua se usando hoje contra os presos, principalmente os presos pobres, né? A minha preocupação é mais com o futuro. Isso não é virtude, é uma concepção, não está entendendo? A gente até compreende, né, a história da Comissão da Verdade, é preciso que ela exista mesmo, nós temos que recuperar todos esses fatos, saber quem fez o quê e responsabilizar esses camaradas, sim. Não basta registrar na história, não. Precisa saber, eles precisam responsabilizar pelos que eles fizeram. E quem mandou também, saber quem foi que fez, aonde e quem mandou. Responsabilizar. Agora, perdão, jamais. O sistema capitalista é um sistema que precisa, em certos momentos, abandonar completamente todos os valores que pregou na Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, porque acima de tudo isto está a lucratividade, a acumulação. Então eu não consigo olhar para essas pessoas com ódio delas. O meu ódio é dirigido ao sistema, porque é ele que, de fato, é responsável. Não que eu acho que essas pessoas não devam pagar pelo que devem pagar. Não é dizer, elas foram vítimas também do sistema. Não, elas têm um papel individual nessa história. E elas devem ser punidas para que se saiba que as pessoas que servem ao sistema, ao limite mais abjeto da condição humana, devem ser punidas pelo erro que cometeram. Olha, eu não sinto nenhum rancor, e também nenhuma compaixão. Eu sinto que, inclusive, eles são, de certo modo, marionetes, entendeu? Porque
os principais responsáveis pelo sistema de tortura é o próprio regime de exceção, certo? Os torturadores são meros executores. Quantas crianças não morreram de fome? Não é? Quantas pessoas, famílias não sofreram por resto da vida pelo regime, não só autoritário, não é? Mas engendrador da miséria que nós tivemos. Então, tudo aquilo gera esse ódio político, essa revolta que é justa. Agora, pessoalmente, não. Porque nós não estávamos naquela luta, nem estamos, nem continuamos, por uma razão de ordem pessoal. E acho que vivemos um dos melhores momentos da história deste país. Com a Comissão Nacional da Verdade, vai ser a primeira vez no país que o país vai ser passado a limpo. No período da escravidão não aconteceu isso, no período da ditadura do Vargas e depois não aconteceu. Pela primeira vez o Estado se encarrega de fazer a busca de verificar quais foram as violações de direitos humanos existentes nesse período, tanto da ditadura do período Vargas, quanto dos 21 anos da ditadura civil-militar. É um sentimento de ódio. Não fui torturado, mas tive uma irmã torturada, que era uma menor, 16 anos, que estava fazendo vestibular para medicina, Vera Lúcia Costa, inocente. O Fleury, com a equipe dele no DOI-CODE de Pernambuco, torturou ela para 30 dias para saber onde eu estava. Eles sabiam que ela não sabia. Eu não conheço nenhuma história de político de esquerda que torturou outra pessoa. Eu acredito que nunca a gente ia torturar um torturador, pelos princípios que a gente tem, humanitários. Nós perdemos muito, porque perdemos inúmeros companheiros assassinados, torturados, mas está aí a democracia. Vamos fazer da democracia uma democracia social que contemple um mundo de igualdade, de liberdade e fraternidade no Brasil. Eu acho que os torturadores, de certa maneira, os que estão vivos, eles vão morrer torturados pela sua própria consciência. Isso, para mim, já é muito, já basta. Às cidades cheguei em tempo de desordem, com a fome imperando. Junto aos homens cheguei em tempo de tumulto, e me rebelei com eles. Assim passou-se o tempo que sobre a terra me foi concedido. Minha comida mastiguei entre refregas. Para dormir, deitei-me entre assassinos. O amor eu exercia sem cuidado, e olhava sem paciência a natureza, e assim passou-se o tempo que sobre a terra me foi concedido. As ruas do meu tempo iam dar no atoleiro. A fala denunciava meu carrasco. Bem pouco podia eu, mas os mandões sem mim sentiam-se mais garantidos, eu esperava. Assim passou-se o tempo que sobre a terra me foi concedido. Minguadas eram as forças, e a meta ficava a grande distância, claramente visível, conquanto para mim difícil de alcançar. Assim passou-se o tempo que sobre a terra me foi concedido. Vós que vireis, na crista da maré em que nos afogamos, pensai, quando falardes em nossas fraquezas, também o tempo sombrio a que escapastes. Nós, mudando de país mais do que de sapatos, vimos nós, então, em meio à mudando luta de país, classes, desesperados, enquanto só injustiça havia e revolta nenhuma. Entretanto, sabíamos. Também o ódio e a baixeza deformam as feições. Também a ira pela injustiça torna mais rouca a voz. Ai, nós que queríamos preparar o terreno da amizade, nem mesmo amigos viemos a ser. Mas vós, quando chegar o momento do homem ser parceiro do homem, pensai em nós com simpatia. Com simpatia. Pronto.
essa busca histérica por uma bola vermelha. E essa busca histérica por uma bola vermelha. Lá fora é esse sol aberto. Lá fora é essa árvore. E o silêncio costurado na boca de um guarda. E o silêncio costurado na boca de um guarda. Lá fora é esse pássaro. Lá fora é essa menina. E a tempestade de sabres, amarela e linda. E a tempestade de sabres, amarela ainda.